Boa noite a todos, queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus, para compartilharmos da verdade que Deus tem transmitido aos nossos corações, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, não apenas estudando a Palavra, mas tendo comunhão com o nosso Deus, aguardando o momento precioso em que estaremos novamente tendo comunhão uns com os outros. Lembrando, o grande mandamento se resume em duas partes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estamos fazendo isso, amando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus. E também, mesmo à distância, o amor nos une, a comunhão, a graça que tem sido derramada por Deus em nossos corações. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 23. O Salmo mais conhecido, o texto mais conhecido da palavra. Não há dúvida nenhuma que esse Salmo 23 é o capítulo mais traduzido de toda a Bíblia. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Tua presença em nossas vidas. Agradecemos o privilégio de poder mais uma vez abrir a palavra e tê-la como guia e orientação para as nossas vidas. Fala, Deus, poderosamente aos nossos corações. Abençoa, Deus, nossas vidas, famílias, e toca, Deus, profundamente em nós, para que esta palavra seja a verdade diária que precisamos para nosso alimento, para o nosso sustento,
para a manutenção da nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Com certeza ninguém quer, ninguém gosta, ninguém programa, ninguém imagina, ninguém sonha, ninguém tem a mínima intenção de passar por momentos difíceis, por vale da sombra da morte, como o texto coloca para a gente. Mas você sabe muito bem que ninguém está isento ou imune dessa situação. Vale da sombra da morte, ou sombra da morte, também significa escuridão, ou lugar de calamidade, estado de escuridão total. Essa é a tradução que nós podemos colocar de uma maneira bem direta a respeito deste texto, que nós encontramos no Salmo 23. E normalmente não refletimos exatamente sobre esta ideia do salmista. Nós gostamos de pensar em outras ideias. Pensamos em pastos verdejantes, em águas tranquilas, mas não gostamos de pensar no vale da sombra da morte, que são situações que nós enfrentamos corriqueiramente, mesmo sem querer, como eu coloquei há pouco. Talvez uma crise no emprego, talvez a falta do emprego, talvez um problema de saúde, um problema familiar, talvez seja um problema financeiro, material, talvez uma pandemia que gere uma série de consequências desastrosas na vida econômica, na vida social, na vida familiar. Enfim, nós podemos enfrentar o vale da sombra da morte em muitas situações da nossa vida. E possivelmente estamos enfrentando uma agora nesta pandemia com relação ao coronavírus, ao Covid-19. Portanto, que Deus nos dê sabedoria ao atravessarmos o vale da sombra da morte. Que Deus nos dê a sua presença confortadora e consoladora quando nós atravessamos este lugar de escuridão que temos atravessado, mas com certeza vamos sentir e viver debaixo da proteção e cuidado do nosso grande e supremo pastor, o nosso Deus poderoso, o nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Antes de tirarmos algumas lições desse versículo 4, eu queria que nós entendêssemos no contexto deste salmo algumas mudanças que nós encontramos de todo o salmo com relação ao verso 4. Por exemplo, nós temos uma mudança no ritmo da poesia. Você sabe muito bem do texto, acabamos de ler o texto. O texto vem falando de pastos verdejantes, de lugar de paz, de tranquilidade, de águas tranquilas, fala de veredas da justiça. Então são lugares que trazem à nossa mente um lugar de paz, de tranquilidade, talvez um lago bem bonito, com o pôr do sol, algumas árvores próximas, uma rede, enfim, nós pensamos num lugar de refrigério. Imediatamente a cena muda na poesia e agora apresenta o vale da sombra da morte. Então há uma mudança no ritmo da poesia muito profunda, muito radical. Sai das águas tranquilas, dos pastos verdejantes e agora aprofunda no vale da sombra da morte. Uma outra mudança que nós encontramos não é apenas no ritmo da poesia, mas também no agente da ação da poesia, do salmo. Você repara nos versículos 1, 2, 3, 5, nós temos a terceira pessoa do singular, ele me leva, ele me guia, ele me prepara a mesa, ou seja, Deus está tomando ação, é o supremo pastor cuidando de nós. E de repente no verso 4, o agente da ação muda totalmente, sai de Deus e vem para o eu, vem para mim, e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, nós temos a ação de Deus nos conduzindo, guiando, protegendo, preparando, e num determinado momento a nossa ação, estamos agora no vale da sombra da morte. Então não apenas uma mudança no ritmo da poesia, mas nós temos também uma mudança na ação, no agente da ação desta poesia. Mas há uma terceira mudança que nós encontramos no texto, é a mudança na forma da atuação do pastor.
Você vai vendo nos versos 1, 2, 3, o Supremo Pastor tomando a ação, ele nos guia, ele nos conduz. E se você pegar a imagem do pastor de ovelhas, quem tem a experiência, quem já viu, sabe que o pastor de ovelhas vai à frente conduzindo as ovelhas, ou pela sua voz, ou pelo som de um instrumento, ele vai guiando as ovelhas que vão seguindo sua voz, vão seguindo os seus passos. Agora a forma de atuação muda, o pastor não está mais na frente guiando o seu rebanho, mas quando eu passo pelo vale da sombra da morte, quando o rebanho passa pelo vale da sombra da morte, o pastor está junto comigo, ele não está mais à frente, ele está do meu lado para trazer amparo, cuidado, sustento, conforto e consolo, como diz o final do verso 4. Então nós temos algumas mudanças radicais com relação ao verso 4, em contrapartida a todo o salmo que nós lemos. A mudança na forma da poesia, no agente de ação e na forma da atuação do pastor. Mas com certeza nós vemos com clareza uma história conduzindo a princípios que nós precisamos aprender. Porque o pastor que nos conduzia a pastos verdejantes, a águas tranquilas, a vales de descanso, a veredas da justiça, agora nós somos conduzidos ao vale da sombra da morte. E a pergunta vem: por que Jesus permite que venham os vales na nossa vida? Por que Jesus permite que momentos de tormento, de dificuldades, de adversidades venham na vida de suas ovelhas, venham na vida do seu povo e do seu rebanho? Portanto, vamos aprender um pouco a como passar e que lições podemos aprender quando passamos pelo vale da sombra da morte. Primeira coisa que eu quero destacar é que toda montanha tem seus vales. Toda montanha tem seus vales. Se você for procurar, vale é um acidente geográfico, é uma depressão formada por alguns metros ou alguns quilômetros, algumas centenas de quilômetros, algumas vezes, vales muito grandes, de baixa altitude, cercado de montanhas ou de colinas. Então é um lugar bem profundo. Então o texto coloca que quando nós passamos por esse vale, nós estamos no mais fundo dessa montanha, no mais fundo dessa colina, na depressão mais profunda que possa existir. E com certeza ninguém quer estar no vale, nós queremos estar no topo da colina, da montanha. Nós não queremos atravessar pelos buracos escuros, pelos vales escuros, mas nós queremos galgar os lugares mais altos, mais arejados, mais claros. Mas nós vemos que o pastor, o Supremo Pastor, nos conduz também a grandes depressões escuras ou a vales da sombra da morte. Se repararmos nas estradas modernas que cortam as montanhas de hoje, nós vamos com certeza entender perfeitamente os vales profundos e as grandes montanhas. Essa imagem é muito clara para nós. Mas nota bem o que o salmista coloca quando eu digo que toda montanha tem seu vale. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, a depressão profunda e escura, não é um lugar onde nós habitamos, não é um lugar onde nós paramos para ficar, não é um lugar onde nós nos hospedamos, não é um lugar onde paramos, onde ficamos. O texto diz: ainda que eu ande, é um lugar de passagem, é um lugar de transição. Nós não estamos ali para ficar, nós estamos ali apenas para aprender, estamos ali para crescer, nós estamos ali de passagem. Portanto, o texto é muito claro em dizer que nós não vamos ficar, nós apenas estamos de passagem pelo vale da sombra da morte. Nada é o fim. As dificuldades que nós enfrentamos, elas não são o fim. O problema do emprego não é o fim. O problema financeiro não é o fim. A dificuldade do relacionamento familiar não é o fim. O problema da saúde não é o fim. A pandemia que nós encontramos e vivemos não é o fim. Nós apenas estamos passando pelo vale da sombra da morte. E por mais que tenhamos prejuízos ou perdas, precisamos entender que nem mesmo a morte é o fim. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 8, verso 38, quando ele diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, nenhum vale
é o fim em si mesmo, nenhum lugar de escuridão, de sombra da morte é o fim em si mesmo. Apenas estamos de passagem por esses vales para tirarmos as maiores lições e o maior proveito em meio à dificuldade, em meio aos espinhos, em meio ao sofrimento, em meio aos problemas que passamos. Então enfrentamos sim o vale da sombra da morte, mas são apenas lugares de passagem. E por mais que eu sofra, por mais que doa, ou por mais que eu venha a perder a própria vida, como diz o apóstolo Paulo, ainda não é o fim. A minha vida com Cristo está garantida. Nós podemos passar de uma forma bem tranquila, porque nós temos a certeza que é apenas um lugar de passagem. Nossos momentos de adversidade, nossas frustrações, nossas decepções, nossas dúvidas, nossas desilusões, nosso pânico, enfim, tudo isso nós estamos apenas adquirindo experiências para a nossa vida, para que a gente cresça em meio às dificuldades, aos vales que passamos. Às vezes achamos que as provações que nós passamos são difíceis, e logicamente estamos passando por uma, e com certeza tem gerado outras tantas dificuldades, e nós enfrentamos isso com bastante seriedade, e portanto traz uma dificuldade muito grande. Não apenas o problema em si, mas as dúvidas e as incertezas, como será depois de passarmos por esse vale da sombra da morte, tudo isso traz uma dificuldade, mas tenha consciência de uma coisa: isto não é o fim. Deus está fazendo com que a gente passe por esse vale, com que a gente ande por esse vale para alcançar os lugares mais altos na presença de Deus. Estamos atravessando o vale para estarmos na presença de Deus, no mais alto dos lugares, na presença do nosso Deus. Portanto, as dificuldades e os dias sombrios nada mais são do que experiências de aprendizado para que a gente alcance os lugares mais altos da companhia do Senhor. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria que nós guardássemos desse versículo tão precioso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou de passagem neste vale profundo, neste lugar sombrio, em caminho e em direção ao alto da montanha, à presença do Todo-Poderoso, onde Ele nos livrará e nos libertará de todo o mal que nos acomete. Segunda lição que nós podemos experimentar é que nos vales mais profundos encontramos os melhores suprimentos de água. Nos vales mais profundos encontramos os melhores suprimentos de água. Nós encontramos as águas mais tranquilas, mais cristalinas, as águas mais puras, as nascentes, os lagos mais límpidos. É ali que nós encontramos o melhor suprimento para nós, e o pastor sabia disso perfeitamente. Portanto, lá no alto da montanha não havia água para as ovelhas, ele precisava descer nas depressões, nos vales, para saciar a sede das ovelhas. Por mais que trouxesse alguma dificuldade passar pelo vale da sombra da morte, ali ele encontraria água pura, potável, boa, para que as ovelhas pudessem ter a sua necessidade saciada. Quando nós atravessamos o vale da sombra da morte, nós recebemos o consolo e o conforto de Deus nos momentos de dificuldade. Ele coloca um pouco antes isso no Salmo, quando ele diz que nos conduz a águas tranquilas. Por mais que essas águas tranquilas nos levem a passar pelo vale da sombra da morte, é ali que saciaremos a nossa sede. Por mais que as dificuldades da vida nos tragam algum desconforto, algum incômodo, gere para nós alguma dificuldade, nós sabemos que é ali que nós vamos beber as melhores águas. É ali que nós vamos experimentar o melhor da presença de Deus. É ali que nós vamos experimentar o conforto e o consolo de Deus nesses momentos de dificuldade. Nós procuramos fugir dos vales, ou por medo, ou por pressentimento de alguma coisa ruim, mas é exatamente ali que muitas vezes Deus quer nos levar para saciar a nossa intimidade com Deus, para saciar a nossa vontade, a nossa necessidade de termos proximidade, conhecimento da graça, do amor, do cuidado do nosso Deus extraordinário. Somente depois de atravessarmos o vale da sombra da morte, com a presença do nosso Deus, é que nós vamos descobrir a verdade da palavra que diz: porque tu estás comigo. Atravesse o vale da sombra da morte,
ali vou beber as melhores águas, vou ter as minhas necessidades saciadas e vou principalmente descobrir a realidade de um Deus presente, de um Emanuel, porque tu estás comigo. Então, quando passamos pelo vale da sombra da morte, nós temos a certeza de que ali vamos experimentar os melhores suprimentos de água, mais limpas, mais claras, para saciar a nossa relação com Deus, que Jesus com certeza é a fonte de água viva, e passamos pelas dificuldades, mas experimentamos com muito amor, com muito zelo, a água suprida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como ele proveu para a mulher samaritana não apenas a água do poço de Jacó, mas proveu a água da vida que jorra para a eternidade. É com certeza a água que nós precisamos e adquirimos quando passamos pelo vale da sombra da morte. Mas a terceira lição é que nos vales mais profundos encontramos as mais ricas fontes de alimento. Não apenas água, mas encontramos também os melhores alimentos. O pastor sabia que no alto das montanhas o sol queimaria a vegetação e a relva, e seria muito difícil de encontrar pastagem para saciar a fome das ovelhas. Então ele levava as ovelhas para as encostas, para os caminhos tortuosos, para os lugares difíceis, e ali com certeza ele iria encontrar os melhores alimentos. Mas havia uma dificuldade muito grande. Nesses vales, nessas encostas, onde estariam os melhores alimentos, havia também os maiores perigos. Os maiores predadores escondidos, desde a cobra até o urso, o lobo, o leão, estariam escondidos nessas encostas, nesses buracos, nessas cavernas desses vales, para atacar o rebanho, as ovelhas do pastor. Então ele sabia que para prover alimento, o cuidado e o zelo deveria ser muito grande. Também nos vales e nessas encostas havia mais probabilidade de chuva, de vento forte, até de chuva com granizo. Então ele sabia que os maiores perigos estavam nos vales. O pastor sabia disso, mas era ali que o alimento mais substancial para saciar a ovelha estava armazenado. Havia o risco de desmoronamentos, ou seja, ao descer aos vales para dar o melhor alimento às suas ovelhas, havia o perigo de algum desmoronamento, uma pedra, uma terra que pudesse cair e atingir a ovelha e machucar a ovelha. Havia também o perigo das cheias dos rios, com a chuva o rio enchia e podia ser um perigo para a vida das ovelhas. Havia também o cuidado com plantas venenosas, que também nasciam e cresciam junto com as plantas boas e poderia trazer muita dificuldade para as ovelhas, para o rebanho. Havia ainda rochedos pontiagudos, havia grandes depressões que as ovelhas podiam cair. Portanto, ao suprir o melhor alimento para as ovelhas, o pastor deveria ter um cuidado e um zelo muito maior, porque os maiores perigos estavam nos vales e não no alto da montanha. Mas era exatamente ali que a ovelha podia sentir o conforto e o consolo do cajado de Deus. Podiam sentir o conforto e o consolo, a ajuda e a proteção da vara e do bordão do Supremo Pastor. O bordão era uma madeira comprida com que o pastor afastava os predadores, o risco que existia de algum animal ou mesmo de alguma planta, e o cajado era uma vara encurvada na ponta que ele podia puxar a ovelha que estava fugindo do caminho, ou quem sabe buscar a ovelha que havia caído em algum buraco. Então, nesses lugares de risco é que elas experimentavam, que as ovelhas experimentavam o cuidado maior do Supremo Pastor. Então, ao suprir o alimento, com certeza, o cuidado, o zelo, a proteção, o conforto, o consolo do Supremo Pastor estavam mais presentes, mais nítidos. E realmente esta é a realidade que nós experimentamos como ovelhas do pastor nas dificuldades que nós experimentamos. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte e ali temos o suprimento do nosso alimento, nós passamos por grandes perigos, por grandes dificuldades,
por perigos que vêm de fora, por perigos que estão à nossa frente, por perigos que vêm sobre nós, mas com certeza o Supremo Pastor está conosco, passando por este vale, dando para nós a garantia e a certeza de que estaremos bem no final do nosso alimento. Quando nós comermos a pastagem, quando nós estivermos saciados da nossa sede, nós então começaremos a subir até o lugar de descanso, na presença do nosso Deus. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso, porque quando passamos pelo vale da sombra da morte, normalmente a murmuração e a reclamação vêm a nós de uma maneira muito clara, muito notória. Nós não gostamos de passar pelas dificuldades, nós não queremos passar pelas dificuldades, mas nós precisamos entender que toda montanha começa no vale, e nós precisamos, para atingir o topo da montanha, primeiro passar pelo vale. Ali no vale nós vamos ter o melhor suprimento do nosso alimento, e vamos ser saciados da melhor água, seremos confortados, consolados, ajudados, animados pelo Senhor. O Senhor não estará mais à nossa frente nos guiando, mas estará junto conosco, passando pelo vale, para nos dar todo o suporte que nós precisamos para enfrentar o vale da sombra da morte. O que nós podemos ter certeza quando atravessamos o vale da sombra da morte são duas coisas básicas e bem essenciais. Encontramos no texto, encontramos também nas experiências de Jesus durante o seu ministério. Primeiro, quando nós atravessamos o vale da sombra da morte, nós crescemos na fé. Nós crescemos na fé, porque o amadurecimento do nosso relacionamento com Jesus vem através das dificuldades. Eu costumo dizer que nós aprendemos mais quando dói. Nós aprendemos mais quando algum peso, algum custo vem a nós. Dificilmente nós aprendemos as lições mais profundas da nossa vida e da nossa fé em momentos de alegria, mas aprendemos muito mais em momentos de tristeza e dificuldade. É por isso que o sábio Salomão diz que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto se reflete a respeito da vida. Portanto, nos momentos mais difíceis nós aprendemos mais, nós crescemos mais. Você lembra da experiência de Jó? Jó passou exatamente por essa experiência. Sabe como Jó chama o seu momento de dificuldade? Eu vou ler para você em Jó capítulo 10, versos 20 a 22. Repara como Jó, a sua dificuldade, a sua adversidade. Jó 10, 20 a 22, nós lemos assim: não são poucos os meus dias, cessa, pois, e deixe-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Jó diz que o momento da sua maior dificuldade, quando ele perde todas as coisas, perde seus filhos, ele quase perde a sua vida, a sua saúde, ele fica bem debilitado. Ele diz que ele está passando pelo vale da sombra da morte, pelo lugar da escuridão, pelo caos. É a mesma tradução do Salmo 23, verso 4. Então, diante do grande sofrimento de Jó, a visão que ele tem daquele sofrimento é que ele está passando pelo vale da sombra da morte. Mas quando ele se mantém fiel ao Senhor e sabe que o seu Supremo Pastor está do seu lado, ajudando, amparando, consolando, confortando, dando o alimento, saciando sua sede, ajudando a galgar as montanhas até a presença eterna de Deus, ele diz lá no final, no capítulo 42, versículo de número 12, Jó 42, versículo 12, nós lemos essa experiência. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Após passar pelo vale da sombra da morte, Jó teve essa experiência de se manter firme diante de Deus e não negar o Senhor de maneira nenhuma. E o texto diz: depois de passar pelo vale da sombra da morte, Deus abençoou a Jó muito mais no final do que no começo. Deus esteve presente na sua vida, amparando e ajudando para que ele pudesse suportar aqueles momentos. Portanto, Jó cresceu na fé quando ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A experiência que Jó teve com Deus superou todos os seus anos
de vida e relacionamento com Deus. A dor o fez crescer, o vale da sombra da morte fez aprimorar a sua intimidade e o seu relacionamento com Deus. Então, nessa conclusão, a primeira coisa que eu destaco é que quando nós atravessamos o vale da sombra da morte, nós crescemos na nossa fé, na nossa comunhão e no nosso relacionamento com este Deus maravilhoso. A segunda lição que nós aprendemos é a presença de Jesus. O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Qual é a segurança da ovelha? É saber que o pastor está presente. A ovelha tem a visão bem parcial, ela é quase cega, ela tem bastante dificuldade, por isso ela seguia bastante pelo ouvir, mas saber que o pastor está com ela era momento de tranquilidade, de calma, de paz, de serenidade. Saber que o Supremo Pastor está presente para ajudar, para livrar, para afastar o perigo, para cuidar de qualquer eventualidade ou dificuldade que possa vir, era com certeza um refrigério. Portanto, a presença do Supremo Pastor na vida da ovelha, no momento da calamidade, do caos, do vale da sombra da morte, é de uma forma prazerosa e gostosa, porque o Senhor está presente na nossa vida. Deus falou para Josué e fala para todos nós: eu nunca te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei. Ele promete isso, Jesus promete isso quando estava subindo aos céus: eis que estou convosco todos os dias até o fim, até a consumação dos séculos. Então essa é a certeza que nós temos, que Jesus está sempre presente conosco. O nosso Supremo Pastor não nos deixa, não nos abandona. Pode ser que você olhe para os lados no seu momento de dificuldade e você possa pensar que está sozinho, você está passando por essa dificuldade sem ninguém do seu lado, mas pode ter certeza de uma realidade: Jesus está conosco, o Supremo Pastor não nos deixa, não nos abandona, não estamos sozinhos. Eu posso ficar tranquilo porque o Senhor está comigo. Jesus chama os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que pela fé o receberam, ele chama de minhas ovelhas, em João capítulo 10. E ele diz que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se entregou voluntariamente, por amor às suas ovelhas. Por mais que atravessemos os vales escuros, os lugares de escuridão, os vales mais profundos, o caos, a adversidade, Ele estará conosco, provendo o que nós precisamos, confortando e consolando, amparando, protegendo com sua vara e o seu cajado, para que nós possamos alcançar o topo da montanha em paz, em segurança. Sabe por quê que eu posso dizer isso? Pela palavra de Deus ser verdade na nossa vida. O verso 6 diz: porque a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu posso ter esta consciência, essa certeza, essa confiança: Deus não me deixa, Deus não me abandona, Ele está comigo a todo momento. A bondade, a fidelidade de Deus estão dia a dia comigo. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esta é a certeza que nós temos. O Senhor é o nosso Supremo Pastor. Ele não nos deixa, não nos abandona, e mesmo que a gente atravesse o vale da sombra da morte, Ele estará conosco, ajudando-nos a subir esta montanha até a sua presença, suprindo-nos de tudo que precisamos, amparando e protegendo, para que a gente possa, na nossa intimidade com Deus, primar do melhor relacionamento que este Deus maravilhoso pode nos dar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus assim nos abençoe, guarde e proteja e nos ajude a passarmos pelos vales escuros que temos atravessado, mas o Senhor está presente na nossa vida. Vamos orar? Pai de amor e de misericórdia, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem estado do nosso lado a todo momento. Mesmo, ó Deus, quando nós achamos que estamos sozinhos, mesmo que a gente olhe para o lado e não entenda e não consiga encontrar a solução para o nosso vale escuro, nós podemos ter certeza que o Senhor está conosco, nos ajudando a passar por esta dificuldade, até alcançar os lugares mais altos da presença do Senhor. Por favor, Deus, cada
querido, cada irmão e irmã que tem ouvido essa palavra neste momento e que tem atravessado o seu vale escuro, o seu vale da sombra da morte, ser presente em sua vida. Não deixe, ó Deus, as dificuldades, os animais predadores, os rochedos caírem sobre eles. Não deixe, ó Deus, os perigos noturnos, as depressões, os vales. Não deixe a chuva, não deixe a geada, não deixe, ó Deus, nada impedir que a gente possa galgar o mais alto da presença com o Senhor. Nos ajude, Deus, como supremo pastor, seja o nosso ajudador e amparador dia a dia na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e família. Amém. Depois da música eu volto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigerará minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você tem sido edificado por essas palavras, ajude a gente a levar a palavra de Deus para mais pessoas, levar mais longe. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, clique no sininho ali, compartilhe com a gente, para que a gente possa conseguir levar adiante mais a palavra de Deus. Receba também os nossos vídeos, compartilhe com outras pessoas, curta a nossa página no Facebook, dê o seu like ali, a gente pode levar a palavra de Deus mais adiante. Tanto o canal do YouTube quanto o Facebook, o endereço é Igreja Presbiteriana de Utinga, Igreja Presbiteriana de Utinga. Você vai encontrar a gente ali, segue a gente e ajuda a divulgar a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Certamente